Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. 15 anos limpando seus pisos, então revelei que era o dono e demiti o CEO. Durante 15 anos, Robert Johnson empurrou seu carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos e impecáveis da Harrington & Co., um império industrial cujos contratos se estendiam por toda a costa leste dos Estados Unidos. Todas as manhãs ele chegava bem antes de o sol romper o horizonte de Nova York. As ruas ainda escuras zumbiam apenas com o ronco distante dos ônibus e o zumbido dos enormes ares condicionados dos prédios de apartamentos. Robert entrava pela porta dos fundos, cumprimentava o porteiro noturno com um aceno discreto e começava sua ronda. Varria os pisos de mármore cuja superfície lisa refletia as primeiras luzes artificiais, esvaziava as lixeiras abarrotadas de copos plásticos e documentos amassados. Substituía as lâmpadas queimadas dos abajures de design das salas de reunião para as quais nunca era convidado. No escritório de plano aberto, executivos, já absortos em suas telas, passavam por ele sem olhar para cima. Às vezes, um aceno mecânico, raramente um olá. Alguns nem sabiam seu nome, preferindo chamá-lo de concierge, ou, para os mais educados, senhor da limpeza. Aos olhos de muitos, Robert fazia parte da decoração, assim como as plantas artificiais ou a máquina de café. O que eles não sabiam era que esse homem com as costas ligeiramente curvadas e mãos gastas pelo alvejante nunca precisou daquele emprego. Filho único do magnata da navegação Charles Johnson, Robert cresceu no luxo discreto das mansões de Long Island. Mas seu pai lhe incutiu uma regra de ouro: um verdadeiro líder deve conhecer a vida daqueles que trabalham para ele. Após a morte de seu pai, Robert herdou uma fortuna colossal, participações em empresas internacionais e um portfólio de investimentos capaz de derrubar bancos inteiros. Homem discreto e profundamente observador, ele odiava a arrogância dos ricos que ostentavam sua riqueza. Ele evitava os holofotes. E é por isso que 15 anos antes, quando surgiu a oportunidade de comprar a Harrington & Co., ele aceitou, mas estabeleceu uma condição rigorosa: seu nome não apareceria em nenhum lugar do organograma oficial. Oficialmente a empresa pertencia a um fundo de investimento anônimo. Extraoficialmente cada pedra, cada escritório, cada centavo pertencia a ele. Seu objetivo não era bancar o filantropo ingênuo, nem surpreender os funcionários com um gesto teatral. Não. Robert tinha um plano mais tranquilo e paciente. Viver o mais próximo possível do funcionamento invisível da empresa, observar sem ser visto e, acima de tudo, entender como os líderes tratavam aqueles que ocupavam os cargos menos valorizados. Ele sabia que rostos verdadeiros eram revelados quando alguém pensava que não estava sendo observado. E durante 15 longos anos ele observou todos eles. Sob seu boné dobrado e uniforme azul marinho, Robert Johnson se misturava ao cenário. Para os executivos, ele era apenas uma sombra silenciosa deslizando pelos corredores. Uma figura curvada empurrando um carrinho de limpeza carregado de trapos e produtos de limpeza. Invisível, mas alerta. E nessa invisibilidade, ele viu tudo. Ele viu Peter Wallace, o CEO, sentado em seu escritório envidraçado no último andar, como um rei em sua torre de marfim. Robert frequentemente ouvia trechos de suas conversas com sua voz fria e seca, reduzindo os funcionários a meras colunas de números. Ele o viu impondo cortes drásticos no orçamento, cortando benefícios em nome da competitividade, enquanto concedia a si mesmo bônus astronômicos e organizava seminários luxuosos no Caribe. Ele viu Linda Carter, a diretora de recursos humanos, uma mulher sempre bem vestida, sorrindo complacentemente para os executivos seniores, mas desviando o olhar quando reclamações de assédio chegavam à sua mesa. Para ela era melhor proteger os peixes grandes do que arriscar perturbar a hierarquia. Os humildes funcionários não passavam de uma massa intercambiável. Mas o que mais impressionou Robert não foram apenas as grandes injustiças estratégicas, mas também as pequenas humilhações diárias. Este executivo que uma manhã derramou sua xícara de café no chão imaculado, e continuou falando ao telefone sem nem olhar para Robert, deixando-o ajoelhado para limpar a poça de fogo. Ou o gerente arrogante que num dia chuvoso, o fez esperar do lado de fora, encharcado até os ossos, enquanto ele terminava uma ligação pessoal, fumando lentamente um charuto sob o toldo. Robert não disse nada. Ele absorveu tudo, ainda com uma expressão neutra. Mas por dentro, ele estava absorvendo tudo. Não em um caderno que pudesse ser roubado dele ou consultado por acaso, mas em arquivos confidenciais que ele atualizava em casa, em um escritório secreto em seu apartamento em Manhattan.
Cada documento era datado, classificado e, às vezes, acompanhado de gravações de áudio feitas discretamente ou cópias de e-mails obtidas por meios sutis. Com o tempo, ele acumulou uma montanha de evidências, depoimentos de ex-funcionários, demonstrações financeiras revelando apropriação indébita, memorandos internos comprovando a cumplicidade silenciosa da gerência. Ele ainda não sabia quando os usaria, mas sabia de uma coisa: chegaria o dia em que esses arquivos fariam cabeças rolarem. Todos esses anos, Robert esperou. Esperando que as peças do quebra-cabeça se encaixem. Esperando que as máscaras caiam sozinhas. Esperando o momento em que a verdade pudesse vir à tona sem qualquer possibilidade de contestação. Ele aprenderá a ter paciência como se aprende a arte de um ofício, observando, permanecendo em silêncio, acumulando. Sabia que nesse tipo de jogo, atacar cedo demais significava fracasso. Mas atacar na hora certa era garantia de que o golpe acertaria e deixaria uma marca indelével. Esse momento chegou numa manhã de segunda-feira. O escritório aberto estava imerso naquela atmosfera cinzenta típica do início da semana. Computadores ligando, teclados chacoalhando, o cheiro de café muito forte. Robert se movia silenciosamente entre as mesas, seu carrinho rolando suavemente sobre o carpete, quando ouviu uma voz seca vinda do escritório de um gerente sênior. Ei, zelador! Por quanto tempo você pretende deixar essa lixeira cheia? O tom era zombeteiro, quase teatral, alto o suficiente para que vários colegas erguessem os olhos. Robert se virou, mas antes que pudesse responder, Daniel Miller, um jovem funcionário recém-contratado, interveio. Com licença, senhor, mas ele está limpando outro escritório. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O executivo encarou surpreso que um novato ousasse contradizê-lo. Seu rosto se contraiu. O Daniel, é isso? Cuide da sua vida. A troca durou alguns segundos, mas para Robert significou muito. Fazia muito tempo que ele não via alguém defendê-lo. Aquele gesto simples, quase banal, deixará uma marca invisível em sua mente. Mas o que aconteceu depois foi brutal. Na manhã seguinte, Robert viu Daniel guardando suas coisas em uma caixa. Sua mesa, ainda decorada com algumas fotos de família e uma caneca com o melhor irmão do mundo, parecia congelada no tempo para uma partida apressada. Daniel, o que está acontecendo? Perguntou Robert, fingindo ignorância. O jovem deu de ombros com um sorriso amargo nos lábios. Aparentemente eu não me encaixo na cultura da empresa. Robert entendeu imediatamente. Peter Wallace não tolerava que um funcionário ousasse defender um simples zelador, especialmente na frente de testemunhas. E essa foi a gota d'água. Naquele dia, ao sair do prédio, Robert não pegou o metrô como de costume. Caminhou lentamente pelas ruas movimentadas de Manhattan com o olhar fixo à frente. Em sua mente a decisão era clara, fria e irrevogável. A máscara estava prestes a cair. E quando caísse, cobriria não apenas Wallace, mas toda a fachada arrogante da Harrington & Co. Na sexta-feira seguinte, Robert Johnson chegou mais tarde que o normal. O sol mal filtrava pelos arranha-céus de Manhattan, projetando longas sombras na fachada de vidro da Harrington & Co. Mas naquela manhã, Robert não era mais o mesmo homem que conhecíamos há 15 anos. Ele não vestia seu uniforme azul marinho habitual nem seu boné surrado. Em vez disso, ele usava um terno preto de 3 peças, feito com tecido italiano excepcionalmente fino, cujo corte se ajustava perfeitamente à sua figura elegante e esguia. Sua camisa branca estava impecável, sua gravata de seda de um azul escuro brilhava levemente sob as luzes fluorescentes do saguão. Nos pés, sapatos de couro preto polido feitos à mão refletiam o chão de mármore como espelhos. Em seu pulso, um relógio Patek Philippe, uma obra-prima da relojoaria suíça que vale mais que o salário mensal do CEO, marcava silenciosamente o ritmo desta nova era. Robert atravessou as portas automáticas de vidro com um andar confiante, calmo, quase majestoso. 2 seguranças, acostumados a ver apenas funcionários da limpeza e visitantes anônimos, congelaram instantaneamente ao vê-lo. Sr. Johnson, um distintivo, por favor, ordenou um deles com a voz numa mistura de surpresa e dúvida. Robert tirou um distintivo de platina do bolso interno do paletó, gravado em letras prateadas. Robert Johnson, proprietário. O logotipo da Harrington & Co. foi gravado em relevo. Os 2 agentes trocaram um olhar hesitante, buscando confirmação nos walkie-talkies. Mas nenhuma ordem veio. Sem dizer uma palavra, eles se afastaram, abrindo a passagem como se fosse para um reentrar em seu castelo. Robert deixou o carrinho de limpeza de lado, um resquício esquecido de sua antiga identidade, e então foi em direção ao elevador. A cabine se abriu diante dele silenciosa e suave como uma promessa.
Ele apertou o botão para o andar superior, aquele em que nunca tinha estado. As portas se fecharam, o elevador subiu lentamente levando Robert em direção ao confronto final. A sala de reuniões estratégicas, localizada no último andar, era banhada por uma luz fria e impessoal. As paredes de vidro revelavam um vislumbre da cidade abaixo, um tapete em movimento de carros e pedestres, indiferentes ao que estava prestes a acontecer lá dentro. Ao redor da grande mesa oval, uma dúzia de executivos seniores estavam reunidos, cada um distraidamente folheando arquivos, digitando em seus teclados ou tomando café amargo. No centro, Peter Wallace desvendava seu plano de otimização de custos com uma voz autoritária. Precisamos cortar gastos em 15% até o final do trimestre, insistiu ele, franzindo a testa. Isso significa cortes profundos no orçamento, cortes de empregos direcionados e terceirização. Os rostos ao redor da mesa concordaram com a cabeça, alguns escondendo seu desconforto atrás de máscaras profissionais. De repente a porta se abriu. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Robert Johnson Apto Filho aparição. Não precisava de boné nem de azul marinho. Sua postura ereta, seu terno impecável e, acima de tudo, seu ar calmo, porém resoluto, destacavam-se neste mundo silencioso. Um silêncio tenso e pesado caiu. Peter Wallace, com o rosto congelado de surpresa, franziu a testa e perguntou irritado. Senhor, você está perdido? Robert deu um passo à frente, seus olhos azuis claros encarando sem piscar cada um dos presentes. Ele colocou uma pesada pasta de couro preto sobre a mesa, gasta mas resistente. O baque da pasta soou como o estrondo de um trovão. Não, respondeu Robert com calma, mas com firmeza. Estou exatamente onde preciso estar. Ele abriu a pasta, revelando documentos cuidadosamente organizados, escrituras de propriedade, contratos autenticados em cartório, extratos bancários. Cada papel trazia sua assinatura distinta, escrita com letra firme. Sou Robert Johnson, dono da Harrington & Co. há 15 anos. Um silêncio glacial se seguiu. Seus olhares se encontraram, incrédulos, chocados. Peter Wallace caiu na gargalhada nervosa, com um sorriso amargo no rosto. Como é? É uma brincadeira? Você está tentando tirar sarro da gente? Robert fechou o arquivo lentamente, com gestos medidos, quase cerimoniosos. Isso não é uma brincadeira, Peter. Ele se apoiou levemente na mesa, dominando a assembleia com um olhar implacável. Observei a sua gestão de dentro. Vi como você maltrata seus funcionários, como usa esta empresa como um contraponto pessoal para seus bônus e sua arrogância. Tenho visto suas decisões que destroem vidas e destroem o espírito desta sociedade. Hoje ele para. Um murmúrio percorreu a sala, misturado com surpresa e medo. Peter Wallace se endireitou, tentando retomar o controle. Você não pode fazer isso. Você não tem legitimidade aqui. Robert sorriu friamente. Eu sou a legitimidade. E com um aceno de mão, ele abriu o telefone na mesa e apertou um botão. Segurança, por favor, acompanhe o Sr. Wallace para fora do local imediatamente. As portas se abriram novamente e 2 policiais entraram sem hesitar. O rosto de Peter Wallace ficou vermelho, uma raiva surda fervilhava dentro dele, mas ele sabia que tinha perdido o jogo. Sem dizer uma palavra, ele se levantou, lançou um último olhar de ódio para Robert e foi escoltado para fora da sala. Robert permaneceu de pé, o único dono da sala, com um sorriso contido de vitória nos lábios. Naquele dia a fachada de arrogância e impunidade havia desmoronado. Peter Wallace se levantou abruptamente, com o rosto vermelho e as veias do pescoço pulsando com a raiva crescendo dentro dele como uma tempestade. Seus punhos cerraram-se sobre o arquivo à sua frente, seus olhos brilhando para Robert. Você realmente acha que pode simplesmente entrar aqui e virar tudo de cabeça para baixo? Ele sibilou, com a voz tremendo de raiva reprimida. Quem você pensa que é para questionar minha autoridade? Robert não se deixou abalar. Cruzou os braços calmamente com um olhar firme e implacável. Não, Peter, corrigiu ele, com a voz clara e calma. Eu não penso. Eu decido. Ele fez uma pausa, marcando cada palavra com fria precisão. Você está dispensado. Com efeito imediato. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. Até os executivos mais experientes pareciam paralisados, como se estivessem testemunhando uma cena irreal. O telefone sobre a mesa vibrou levemente. Robert apertou um botão, e quase imediatamente, 2 seguranças entraram silenciosos, mas determinados. Sr. Wallace, por favor, siga-nos, disse um dos policiais com voz firme, mas respeitosa. Peter Wallace lançou a Robert um último olhar furioso, com o maxilar cerrado e o rosto contorcido de raiva e humilhação pungente.
Sem dizer uma palavra, ele se deixou escoltar para fora da sala, seus passos pesados ecoando no chão de mármore. Quando as portas se fecharam atrás dele, Robert respirou fundo, sentindo o peso daquele momento histórico em seus ombros. Ele se levantou e examinou a sala com o olhar. De agora em diante, ele declarou, esta empresa não será mais gerida pelo medo ou pela arrogância. Será guiado pelo respeito e pela dignidade. Os olhares de todos os executivos presentes caíram sobre ele, tentando decifrar a força que animava aquele homem até então invisível. Um novo capítulo havia acabado de começar, e Robert Johnson estava agora no comando de sua escrita. As semanas seguintes à queda de Peter Wallace foram marcadas por uma profunda transformação na Harrington & Co. Robert Johnson, agora oficialmente presidente e rosto visível da empresa, não se esqueceu daqueles que sofreram nas sombras. Sua primeira decisão foi reintegrar Daniel Miller, o jovem funcionário que havia sido demitido injustamente, não apenas com um pedido público de desculpas, mas também com uma promoção e um cargo no Conselho Consultivo de Funcionários. Então, atacando as raízes do mal, Robert lançou uma série de medidas concretas. Item: aumento significativo dos salários de empregados básicos, para garantir um padrão de vida digno para aqueles que manteve a máquina funcionando diariamente. Item: estabelecimento de políticas rigorosas contra assédio, discriminação e qualquer abuso de poder, com o estabelecimento de uma unidade de escuta independente. Item: a criação de um fundo de ajuda solidária destinado a apoiar as famílias dos trabalhadores em dificuldades, seja saúde, educação ou emergência financeira. Aos poucos, os corredores da empresa, antes frios, silenciosos e opressivos, ganharam vida com uma nova atmosfera. Risos e conversas descontraídas substituíram o murmúrio ansioso de passos apressados. Robert não era mais visto como um chefe distante, escondido em uma torre de marfim, mas como um líder presente e acessível, que reservava um tempo para ouvir um funcionário, para compartilhar um café, para descobrir as reais necessidades da equipe. Em cada escritório, em cada sala de descanso, circulava um boato com uma mistura de espanto e admiração. Você sabia que o concierge era na verdade o dono? Essa história quase inacreditável se tornou um símbolo de justiça e esperança. Ela lembrou a todos que a dignidade humana deve vir em primeiro lugar e que às vezes, as verdades mais poderosas estão onde menos se espera.